Discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Já estou entrando com a galera do Google Meet e nós já daremos início. Cheguei, bom dia, discípulos de Jesus. Quem vai orar para nós? Por favor, Eli. Querido amado Deus, obrigado por mais um dia de vida, um novo despertar, uma nova oportunidade. Nos abençoe, que possamos te agradar, te fazer sorrir no dia de hoje, Pai. Temos aprendido tantas verdades, Pai, que possamos colocar em prática. Queremos ser cheios do Espírito Santo para falar de Ti, Senhor, e que muito em breve o Senhor volta. Porque o Senhor não quer que a gente continue aqui nesse mundo sofrendo aqui. O Senhor quer que em breve a gente se encontre contigo, Pai. E para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar com ousadia, com intrepidez, Senhor Jesus. E nós queremos que, então, por favor, Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Amém. É o que nós pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom, ontem nós estudamos sobre a generosidade de Barnabé. Barnabé foi aquele discípulo que depois da conversão de Saulo, acompanhou Saulo pelas missões, pelos lugares que eles iam, né? E nós vimos que Barnabé era um levita, que queria muito que a obra da pregação do evangelho avançasse. Então, sendo assim, para contribuir para que essa pregação do evangelho avançasse, ele vendeu uma propriedade que tinha e deu todo o valor arrecadado para que os apóstolos pudessem utilizar para a missão. Barnabé decidiu depositar todos os dons que ele tinha recebido das mãos de Deus para o avanço da obra. E naquele momento, o que ele tinha era recurso financeiro. Nós vamos vendo ao longo do livro de Atos que, posteriormente, Barnabé também começou a pregar. E esse ato de Barnabé foi um ato de generosidade e foi um ato de despreendimento. E essa atitude de Barnabé foi reconhecida e admirada por todos os cristãos da época. E hoje nós vamos estudar sobre um casal que também decidiu vender uma propriedade e doar o dinheiro para o avanço da pregação do evangelho. Só que há uma diferença desse casal para Barnabé que nós vamos estudar hoje. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Atos capítulo 5. Nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 11. Atos capítulo 5. E vocês podem ter certeza que nós vamos ter muitas lições para tirar para a nossa vida. Diz o seguinte o relato. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos discípulos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam de que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante,
ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Que relato! Esse relato mexeu demais comigo. O relato inicia com a expressão entretanto. Essa expressão, ela indica um contraste com aquilo que havia sido narrado até aquele momento. Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele havia acabado de relatar a generosidade desprendida do levita Barnabé e faz um contraste com a atitude de um casal conhecido como Ananias e Safira e passa a relatar características da avareza que eles tinham. O relato diz que esse casal, assim como Barnabé, também vendeu uma propriedade. O relato não diz a procedência desse casal, não diz em que região eles moravam, não diz se aquela era a única propriedade deles, mas apresenta ele como um certo homem e sua mulher. Confesso que eu fico impressionada com os autores da Bíblia, com Lucas, que quando eles apresentam um relato de pessoas infiéis, porque isso comprova a veracidade da Bíblia e o compromisso desses autores em apresentar apenas a verdade, mesmo que essa verdade não seja tão boa quanto nós gostaríamos, porque se a Bíblia não fosse algo fiel, nós poderíamos ter certeza de que só estariam aqui coisas boas, só relato de pessoas boas, assim como as biografias que existem hoje em dia, né? Só que aqui nós vemos um autor, Lucas, colocando também um relato de pessoas que não foram tão boas assim. E nós vemos Ananias e Safira. Assim como Judas fez parte do grupo de 12 discípulos em meio à igreja primitiva, por mais pura e zelosa que ela fosse, assim como Judas, havia um casal que preferiu dar lugar à mesquinhez em vez da generosidade. Eles preferiram dar lugar à hipocrisia em vez da honestidade. E esta história é descrita em detalhes por Lucas, nos conduzindo a uma série de fatos francos que nos ajudam a compreender que nem todos que fazem parte do povo de Deus se permite ser transformado completamente. O relato nomeia aquele casal como Ananias e Safira. O nome de Ananias significava Yahvé é gracioso e Safira significava bela, embora a sua atitude tenha sido muito feia. E o relato afirma que eles venderam uma propriedade. E qual o problema disso? Qual o problema? Qual que foi a diferença da doação de Ananias e Safira para a doação de Barnabé? O relato fala que Ananias, em acordo com a sua mulher, decidiu reter parte do preço e levar o restante aos pés dos apóstolos. Neste relato fica claro que Safira, a esposa, foi cúmplice voluntária e dá a entender que aquele pecado foi minuciosamente planejado. O relato diz que eles reteram uma parte para si. A mera retenção de parte do preço da venda não era em si um pecado. Na verdade, Ananias não tinha obrigação de dar nada para a igreja, não tinha obrigação de dar nada para aqueles apóstolos. Ele havia declarado a disposição de doar, mas não era obrigado a dar nenhum valor fixo. O que precisa ficar claro na nossa mente é que o dinheiro era dele. E ele tinha o direito de dar tudo, dar metade ou dar apenas parte. O problema não foi a retenção. O problema desta questão não foi ele separar uma parte para si. Sabe o problema que foi? Sabe qual foi o pecado aqui nessa história? O pecado aqui foi ele doar parte
mas agir como se tivesse doado tudo. Esse foi o pecado de Ananias e Safira. Eles doaram parte do dinheiro, mas eles agiram como se tivessem doado tudo. E essa mentira foi premeditada pelo casal. Eles combinaram entre si que iriam reter parte, mas que iriam levar a quantia que restava e dizer que aquele era o valor total que eles haviam adquirido com a venda da propriedade. E sabe o que pode ter levado Ananias e Safira a agir desse jeito? Quando nós lemos o relato da doação de Barnabé, nós vemos que a igreja havia aprovado o sacrifício pessoal de Barnabé. E ao que tudo indica, Ananias e Safira pensaram que também poderiam receber essa mesma aprovação, mas com menos sacrifício. Eles queriam a aprovação daquelas pessoas, mas eles não queriam doar tudo. O desejo de agradar foi tão grande que conquistou uma vitória pessoal sobre a ganância. Só que a ganância ainda se manteve ali. A ganância de Ananias e Safira foi ainda mais forte para triunfar sobre a honestidade deles. A ganância sobressaiu, porque eles queriam ali os elogios, eles queriam reconhecimento como pessoas generosas, mas no fundo, eles estavam sendo desonestos. No fundo, eles estavam mentindo para aquelas pessoas. Vocês podem ter certeza que o impulso, que aquela atitude de vender a propriedade veio do Espírito Santo. Só que eles não deram lugar apenas ao Espírito Santo. Porque aquele impulso de ficar com parte do preço e mentir que havia dado tudo, pode ter certeza que veio do maligno. O problema, e eu vou ressaltar aqui para ficar claro pra gente, o dinheiro era deles. A propriedade era deles. Eles poderiam decidir quanto eles iriam doar. O problema é que o pecado de Ananias e Safira foi reter parte e mentir que tinha dado tudo. Esse foi o problema. Foi tentar enganar aquelas pessoas. Foi dar lugar ali àquela avareza, mas querer a glória, querer o reconhecimento da igreja de que eram pessoas generosas. Essa atitude de Ananias e Safira era uma tentativa de servir a dois senhores. Eles queriam servir a Deus, eles queriam o reconhecimento do povo como pessoas generosas, mas ao mesmo tempo eles serviram a Mamon. Ao mesmo tempo, eles estavam ali cultivando a avareza que havia neles. E o relato bíblico diz que quando Ananias chegou para fazer aquela doação, que Pedro lhe fez uma pergunta. Pedro havia aprendido a pedagogia de Jesus de fazer perguntas. E na pergunta de Pedro, fica claro que se Ananias quisesse, ele poderia ter resistido à tentação. Se Ananias quisesse, ele poderia ter comunicado aqueles discípulos e poderia ter falado assim: olha, eu vendi essa propriedade por tanto, por 2x, mas eu quero trazer apenas essa parte, o restante eu vou deixar para mim, para minha família. Tudo bem, ele estaria falando a verdade. Só que ele chegou ali e falou para Pedro: Pedro, aqui está tudo o que eu adquiri com a venda. Aqui está tudo. Então Pedro, ele faz essa pergunta para Ananias e deixando claro que Ananias ele poderia ter sido franco, Ananias ele poderia ter sido honesto, Ananias poderia ter fugido dessa tentação de mentir, assim como Jesus fugiu no deserto da tentação. Pedro então atribuiu aquele pecado, aquele mal que Ananias estava fazendo à verdadeira fonte, que era Satanás. Pedro, por estar cheio do Espírito Santo, ele tinha o dom do discernimento e por isso que ele conseguiu discernir que aquilo que Ananias estava afirmando não era verdade. Ananias, infelizmente, tinha aberto o coração a Satanás, até sua mente ficar
repleta de pensamentos de cobiça e pensamentos de mentira, pensamentos de engano. Pedro disse a Ananias que ele tinha tentado mentir para o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo havia dado ali para aqueles cristãos informações, havia guiado aqueles cristãos a toda a verdade, mas Ananias tentou em vão enganar o Espírito da verdade. Precisa ficar claro em nossa mente que em momento algum Ananias foi pressionado a vender aquela terra, pelo contrário, em todos os momentos Ananias era livre para agir como quisesse. Talvez a parte retida nem fosse uma quantia tão grande. Ele poderia ter ficado com a metade ou até muito mais. O problema que estava no fato dele não estar sendo honesto. Ele queria construir uma reputação, assim como Barnabé, mas ele não estava disposto a agir como Barnabé, com desprendimento, com generosidade. Ele queria construir uma reputação de pessoa generosa em cima de uma mentira. Só que a sua tentativa de ganhar reputação de generoso, sem a realidade do sacrifício, o tornou completamente culpado. Ananias queria parecer aquilo que ele não era de fato, e este foi o seu pecado. Ananias não havia cedido àquela tentação de uma forma súbita. O relato deixa claro que ele aceitou um plano que era longe de ser correto, e ele acabou se transformando, aquele plano acabou se transformando em um ato de maldade. Ele havia dado abertura para Satanás, e Satanás entrou e não saiu mais da sua vida. Pedro disse que Ananias tinha mentido para Deus. Isso não significa que ele não tivesse mentido para aqueles homens, mas que o seu pecado era uma ofensa que repousava primariamente sobre Deus. O seu pecado foi pensar que ele poderia enganar a Deus e as pessoas de Deus. Todos os pecados são em essência contra o próprio Deus. Embora também afetem gravemente as pessoas que estão à nossa volta, mas os pecados que cometemos em essência são contra Deus. Ananias havia ignorado o próprio Deus. Ele simplesmente havia pensado que poderia enganar as pessoas, assim como poderia enganar a Deus. Ananias pecou contra Deus e Pedro foi correto ao fazer essa avaliação. Mas aquele juízo, o juízo contra a atitude errônea de Ananias veio imediatamente. A Bíblia relata aqui no versículo, a partir do versículo 5, que quando Ananias ouviu as palavras, a advertência de Pedro, que ele caiu e morreu. A morte de Ananias não foi uma coincidência. Houve uma conexão entre a denúncia de pecado feito por Pedro e a morte do pecador. E como resultado da morte de Ananias, a Bíblia relata que sobreveio grande temor sobre todos os ouvintes. E o relato bíblico diz que as pessoas que estavam ali, que alguns moços, que alguns jovens embrulharam ali, cobriram o corpo de Ananias e o levaram para sepultar. Aquelas pessoas, elas não podiam ter contato com o cadáver, porque isso era algo que os tornava impuro. Então, por isso que o relato bíblico fala que eles embrulharam ali, que eles cobriram o corpo e que levaram para ser sepultado. E o relato bíblico continua. O relato bíblico fala no versículo 7 que após 3 horas da morte de Ananias, que a sua esposa Safira veio até aquele lugar. Nós não sabemos se essa vinda separada deles também fazia parte do plano deles, para que eles não fossem descobertos. Ou se simplesmente eles tinham vindo separado por uma eventualidade ou por um combinado, enfim, nós não sabemos. O que a Bíblia relata é que quando Safira chegou, que ela não fazia ideia do que havia acontecido naquele lugar. E então Pedro lhe fez uma pergunta, assim como havia feito a Ananias, utilizando mais uma vez a pedagogia de Jesus. E a pergunta de Pedro foi a seguinte, olha o que Pedro falou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra?
Pedro estava tentando falar para aquela mulher, falando assim, olha, era como se Pedro estivesse falando para ela assim, me fala uma coisa, vocês venderam aquela propriedade pelo valor X? E ela respondeu, sim. A pergunta de Pedro não foi uma armadilha direcionada a Safira, mas foi uma oportunidade para que ela demonstrasse arrependimento. Safira poderia ter impedido a transgressão do marido, mas não fez. Então agora ela estava tendo uma segunda chance. Com a pergunta de Pedro, ela estava tendo uma oportunidade de limpar a sua consciência e de confessar o pecado que eles haviam cometido. Mas assim como ela perdeu a oportunidade anterior de impedir o marido que fizesse aquilo, ela falhou mais uma vez agora, com essa segunda oportunidade. A pergunta direta de Pedro deveria ter advertido Safira de que aquele esquema havia sido descoberto, mas ela preferiu seguir com a mentira e por isso que ela respondeu afirmativamente. Ela disse assim, sim, nós vendemos por esse mesmo valor, afirmando que aquele tinha sido o preço que Ananias havia trazido aos apóstolos. Aquela ofensa era abominável, porque havia sido planejada, havia sido premeditada, e mesmo tendo tido a oportunidade de desmentir diante daqueles profetas do Senhor, diante daqueles apóstolos, ela preferiu manter a mentira. E então Pedro fala agora abertamente a Safira o que havia acontecido ali com o esposo dela, e diz que aqueles que haviam sepultado seu marido também a levariam. Pedro aqui, ele não fala essas palavras como um juiz, mas ele fala essas palavras como um profeta. O Espírito Santo já havia condenado o casal. Nesse caso, o juízo que iria vir sobre eles foi predito. E o anúncio ocorreu logo antes da execução. O dom de discernimento de Pedro revelou que aqueles jovens cujos passos se aproximavam, que haviam ido sepultar Ananias, que eles estavam se aproximando e que logo teriam outra tarefa da mesma natureza. E o relato bíblico diz que no mesmo instante, Safira expirou e a acharam morta. A morte de Ananias foi um julgamento terrível. E embora nos traga assim um sentimento esquisito, embora assim nos deixe às vezes até sem entender, ele não deve nos espantar. Aqueles dois, aquele casal, eles eram membros da Igreja Apostólica. Eles haviam desfrutado proximidade com Deus. Sem dúvida, eles tinham experimentado alguns dos dons celestiais da salvação. Pode ser, inclusive, que eles tenham recebido os dons do Espírito Santo, mas eles cometeram um ato de sacrilégio, influenciados por um espírito falso, pelo espírito do maligno. Se essa situação no início da igreja não fosse tratada de maneira energética e visível, aqueles atos de engano poderiam minar, poderiam atrapalhar todo o trabalho que os apóstolos iriam fazer depois. Deus agiu dessa maneira a fim de salvar a igreja de maiores perigos que viriam futuramente. Vejam o que o escritor Campbell Morgan diz sobre isso. Ele fala o seguinte: quando alguém vai a uma convenção ou a um culto religioso e canta com fervor, tudo meu está no altar, quando isso não é verdade, está cometendo o mesmo pecado de Ananias e Safira. Olha que comentário forte. Quando nós vamos à igreja, quando nós vamos aos lugares, quando nós falamos às pessoas, quando nós falamos a Deus, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, mas eu não faço isso de verdade, nós estamos cometendo o mesmo pecado que Ananias e Safira cometeram. É bem provável que naquele grupo, naquele início, naquela igreja que estava se iniciando, houvessem outras pessoas desonestas. E sobre elas a Bíblia diz que caiu grande temor.
Os que não eram desonestos devem ter sentido uma reverência ainda mais profunda por Deus, que estava vindicando a sua justiça. A morte de Ananias e Safira trouxe um novo significado àquela comunidade e aos seus líderes. Queridos, nós precisamos ficar mais atentos sobre como nós temos levado a nossa vida, sobre como nós temos expressado as palavras. Pode ser que eu e você, pode ser que nós estejamos cometendo o mesmo pecado que Ananias e Safira cometeram, tentando passar uma imagem de generosidade, uma imagem de piedade, ao passo que estamos retendo coisas para nós. Pode ser que nós estejamos vivendo uma mentira, tentando dizer para as pessoas que nós somos generosos, tentando dizer às pessoas que nós estamos entregando tudo a Deus, mas no fundo, nós estamos agindo com falsidade. Quantas vezes nós temos feito as coisas apenas para receber aplausos e elogios dos outros, mas no nosso íntimo nós estamos sendo gananciosos, nós estamos sendo hipócritas, agindo achando que estamos conseguindo enganar as pessoas e enganar a Deus. Deus está fazendo vários questionamentos para mim e para você hoje. Questionamentos dos tais: é verdade que você está me colocando em primeiro lugar? É verdade que você está disposto a abrir mão do seu conforto para me seguir? É verdade que você está sendo fiel a mim no que diz respeito ao seu tempo, aos seus talentos, aos recursos que eu tenho te dado? Queridos, que nós prestemos atenção no que está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Olha o que está escrito aqui: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Deus há de trazer juízo, assim como trouxe na vida de Ananias e Safira. Pode ser que não seja tão rápido assim, mas Ele vai trazer juízo, até sobre as coisas que estão escondidas. Queridos, todas as nossas ações, quer sejam boas, quer sejam más, passarão pelo juízo. Que nós aproveitemos mais essa oportunidade que Deus está nos dando para reconhecer a nossa situação, para confessar os aspectos da nossa vida que estão sendo desonestos com Deus e para que nós nos arrependamos dos nossos maus caminhos. É isso que Deus espera de mim e de você hoje. E é por isso que Ele está nos dando essa mensagem hoje. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu a sua palavra. Senhor, que advertência dura. Como é duro, Senhor, ler essa história de Ananias e Safira. Senhor, como é duro olhar para nós, olhar para as nossas atitudes e perceber que muitas vezes nós agimos como eles, Senhor. Senhor, nós vimos que o pecado de Ananias, que eles não tinham obrigação de dar nada. Eles não tinham obrigação de fazer nada pela tua causa, mas eles disseram que estavam dispostos, Senhor. E nós percebemos, Senhor, nós aprendemos hoje que o pecado de Ananias foi dar parte, dar apenas uma parte, mas querer ser reconhecido como pessoas generosas, como aqueles que tinham dado tudo. Eles mentiram, Senhor, e nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que agimos como eles. Por todas as vezes que nós prometemos a Ti que vamos Te colocar em primeiro lugar, mas a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que a gente promete que vai ser fiel a Ti, que vai continuar do Teu lado, mas na primeira oportunidade, na primeira aprovação, a gente desiste. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, por todas as vezes que nós cantamos: tudo entregarei, mas nós estamos querendo viver a nossa vida do nosso jeito, Pai. Senhor, hoje nós queremos pedir perdão a Ti. Nós queremos pedir perdão por querer viver de aparências, Pai. Por favor, nos perdoe. Senhor, nos ajude a aproveitar essas oportunidades que o Senhor está nos dando hoje, para olhar para nós, para as nossas atitudes, para confessarmos diante de Ti tudo aquilo que nós fizemos por avareza, por todos aqueles momentos que a gente mentiu para os nossos irmãos. Nos perdoe, Senhor. Nos ajude a reconhecer
envie na nossa mente hoje, nos impressione, nos faça lembrar, Senhor, de todas essas atitudes, para que nós tenhamos a oportunidade de confessar a Ti e de nos arrepender, Pai. Senhor, nós queremos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, clamando mais uma vez. Por favor, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi um prazer estar com vocês mais esse dia. Amanhã nós continuaremos. Amanhã nós vamos ver os sinais e prodígios que aqueles apóstolos costumavam fazer. Que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.